Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Autoricar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em teologia e mestrado em educação cristã. Digo isso para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é psicografias, vidências, comércio da fé e suas fraudes. Jesus disse aos saduceus: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus, escreve Mateus no capítulo 22 do seu Evangelho. É incontável o número de pessoas que, sem querer, contrariam os propósitos de Deus pelo fato de não conhecerem os ensinos da Bíblia. Por isso, não percebem que nos momentos mais difíceis e que estão mais fragilizadas, ao buscarem o conforto para a alma ou o sentido para a vida naquilo que é obscuro e ilusório, é hora de consultarem os charlatães que, por não temerem a Deus, enganam, tiram proveito e prejudicam por demais essas pessoas. É o caso de todos os que fazem psicografias, todos os videntes e todos esses falsos pastores que praticam o comércio da fé. São uma espécie de estelionatários espirituais que se atiram sobre os que ignoram os ensinos de Jesus para ajuntarem dinheiro sujo nesse Brasil carente de justiça, educação, cidadania e fé cristã. Nessa questão de fraudes espirituais, é como se estivéssemos numa terra de ninguém, do vale tudo e do salve-se quem puder. Mas Jesus disse: nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, descreve Mateus no capítulo 10 do seu Evangelho. E a epístola aos Hebreus, no capítulo 4, confirma dizendo: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Estamos numa sociedade que se diz civilizada, mas ao todo não é, que se comprova pela parcela de sua liderança destemida, imoral, indecente e sem caráter, que comete toda espécie de crimes e fraudes, impulsionada pela maldade e protegida pela impunidade. Não bastasse os políticos que roubam mais pela força da corrupção e os profissionais liberais pela força da exploração, estão aí os psicógrafos, os videntes e os falsos pastores roubando mais pela força das mentiras. É tão grave o não conhecer os ensinos de Jesus para se revestir de uma nova vida de compromisso com Deus, conforme descreve, por exemplo, o apóstolo João no capítulo 3 do seu Evangelho, que não tem sido suficiente que as pessoas sejam enganadas uma ou duas vezes para perceberem as astúcias desses charlatães. Mas o pior é que estão se deixando levar como vítimas permanentes desses trapaceiros espirituais. Por isso é urgente denunciá-los, combatê-los e julgá-los, como nos orienta, por exemplo, o apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, dizendo: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. E contra os trapaceiros espirituais, Moisés já lá atrás escreveu: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador,
nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará diante de ti. Está descrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 18. Portanto, mais grave do que os que roubam os teus documentos, a tua saúde, o teu carro e o teu dinheiro, são os que procuram roubar a tua paz, a tua fé, a tua esperança e a tua alma. A solução para se livrar deles está na proteção de Deus e no conhecimento de sua palavra. Foi o que Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Descreve João no capítulo 8 do seu Evangelho. Para se conhecer as Escrituras ao ponto de saber se livrar dos charlatães espirituais, pode-se começar, por exemplo, lendo o Evangelho de João, em seguida lendo as suas 3 epístolas, que estão mais ao final do Novo Testamento. E como Jesus disse, errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus, entenda-se que erram estupidamente tanto os psicógrafos, videntes e falsos pastores, quanto os que são enganados ou se deixam enganar constantemente por eles. Por fim, Jesus disse, através do Evangelho de João, no capítulo 8, se, pois, o Filho de Deus, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos ajudem a expandir o reino de Deus no mundo. Inscrevam-se no canal Razões que Nutrem a Fé. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.